Ok, pessoal, boa noite. Então vamos falar sobre apetite. Só que o nosso apetite aqui vai ser apetite a risco. Estar vivo, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, significa correr riscos. E estar vivo nos remete a duas verdades que são inexoráveis na nossa vida. Quais são elas? Morreremos. Quase. Isso é um corolário. A minha formação vem do Instituto de Matemática e Estatística, onde eu fiz o curso de bacharelado em Ciências da Computação, então eu preciso me ater a certos formalismos matemáticos, né? Então isso é um corolário. Uma das certezas da vida é que daqui a pouco será diferente, aonde entra essa situação, né? E independente da natureza desta diferença, que acontecerá no futuro, a gente não sabe o que e nem quando, mas ela acontecerá, a gente tem que se adaptar e sobreviver a esse novo cenário. Então temos que construir estruturas que sejam resilientes o suficiente e, ao mesmo tempo, flexíveis o suficiente para que a gente possa se adaptar a todas essas mudanças que estão acontecendo. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, temos que ser cada vez mais adaptáveis. Então o termo hoje adequado é resiliência adaptativa. Os dinossauros eram extremamente resilientes na época deles. Só que houve uma rápida mudança ambiental, eles não conseguiram se adaptar e com isso eles acabaram. E vocês poderiam ter optado por profissões mais tranquilas, poderiam ser mergulhadores de águas profundas, poderiam trabalhar na SWAT, né? Poderiam correr atrás de terroristas, né? Vocês optaram por ser CIOs, onde significa gerenciar problemas, gerenciar riscos o dia inteiro. E eu já fui CIO também. Já cuidava da operação da Credit Card, quando era a maior operadora de cartão de crédito do mundo. E como a minha vida era um desastre todos os dias, eu larguei disso. O rapaz ali, o Sandro, foi para o mundo do azeite e eu resolvi assumir de uma vez que eu ia trabalhar com desastres. Tem aí rapidamente meu currículo, as minhas certificações, eu não vou ficar aqui falando a meu respeito. Quem quiser saber mais sobre a minha carreira profissional, Sidney Ricardo Modenese, existe um só nos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Se puser no Google, vocês vão me achar, se puser no LinkedIn, vocês vão me achar. E a empresa que eu sou sócio chama Stroh Brasil, e quem quiser saber por que esse nome, a gente toma umas taças de vinho e eu compartilho isso com vocês. Vamos lá. Quem lembra desses moleques? Javalis selvagens, né? Javalis selvagens. Que, de certa forma, pelo menos do meu ponto de vista, me chamaram muito mais atenção do que o Brasil na Copa do Mundo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comemorando. Eles tinham ganho o campeonato e foram fazer um simples passeiozinho numa caverna que eles conheciam, iam dar um tour ali de uma hora e pouco, e iam voltar para casa. O que aconteceu? Ficaram lá 12 dias enfiados na caverna, sem comer, sem ver a luz do sol, tomando água de caverna, sabe, sei lá com o que tinha naquela água, e foram recuperados, resgatados em uma operação que mobilizou centenas de pessoas. O final foi quase feliz, nós tivemos uma fatalidade. Então tem aquele célebre ideograma oriental, não sei se é japonês, chinês, onde se associa que crise e oportunidade andam juntos. Aí já tem outras facções dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o nosso mundo é assim mesmo. Correr riscos terá as suas consequências, que podem ser positivas ou negativas. Então vamos lá, o que é risco? O risco é ruim? Na nossa concepção, né, quando fala a palavra risco, normalmente é coisa ruim. Bom, existe uma norma, eu sou um cara normativo, gosto muito de normas, e tem uma definição na ISO 31000 que define que risco é uma incerteza nos objetivos. Eu não sei o que vai acontecer. Que tem desvios que podem nos levar a resultados positivos ou resultados negativos. Isso é um risco.
Um risco que deu muito certo pode ser um problema. A área de marketing de vocês faz uma tremenda campanha lá na internet, bomba de acessos no servidor, o que acontece? Isso é um DDoS. E lá vai o servidor para o chão, certo? E tem uma outra norma, 22316, que define o que é resiliência organizacional, aqui no contexto da organização, que está adaptada a um ambiente de contínuas mudanças e sobreviver a essas mudanças. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, as fintechs estão chegando, novas tecnologias, tudo isso está mudando rapidamente. Então a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, alguns vendendo infraestrutura, outros vendendo soluções para os seus clientes. E tudo isso tem que funcionar de uma forma bastante harmônica. No nosso mundo corporativo, podemos classificar os nossos riscos em 5 grandes grupos que afetam diretamente CIOs. Começa com a infraestrutura predial. O data center parou. Lá chama o CIO. Posso não ter nada a ver com isso. É um problema de infraestrutura, não tem energia elétrica, o no-break deu pau, o gerador não entrou, tem um monte de coisas que podem dar errado. Mas quem é que é chamado? Onde é que o telefone toca? É lá no CIO. Tem os próprios riscos de infraestrutura de TI, né? A gente está entupindo isso aí cada vez mais com hardware, software, equipamento de telecom. Essas coisas dão problema. E uma dessas coisas dando problema, assumindo que não seja tolerante à falha, redundante, etc., vai dar pau na pior hora possível. Taylor dizia que Murphy era um otimista, quem não conhece Taylor vai procurar sobre ele. Temos agora as ameaças cibernéticas, segurança da informação. A pergunta não é mais se, a pergunta é quando vai acontecer. Os caras invadem qualquer coisa. Parou uma fábrica de semicondutor semana passada, lá na Ásia. Os caras invadem qualquer coisa, uma variante do WannaCry. Temos problemas com as pessoas. Absenteísmos, pandemias, greves. Quando teve a greve de transportes, greve dos caminhoneiros, tivemos um grande absenteísmo. Várias empresas pararam. E nesse nosso mundo terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, temos a nossa cadeia de fornecedores. Então basta um fornecedor nessa longa cadeia parar de funcionar que a gente pode parar. Então a seleção, a gestão de fornecedores começa a ser um processo crítico dentro da organização para mitigar os nossos riscos e com isso aumentar a nossa disponibilidade. Bom, por que eu tenho que me preocupar com isso? Alguns mercados são muito regulados, principalmente o mercado financeiro, o mercado segurador, eu coloco aqui algumas regulamentações. O mercado farmacêutico também é bastante regulado mundialmente, pelo fornecimento de medicamentos de longo prazo, de uso continuado. Tivemos a Febraban, quanto tempo tem de Febraban? Um mês, 2 meses? 2 meses de Febraban. Para todas as pessoas que eu encontrava na Febraban, eu perguntava: e o que você está fazendo a respeito da resolução 4658 do Bacen? O quê? Uma pessoa só sabia do que se tratava. E aqui essa resolução trata de processamento e armazenamento de dados em nuvem e segurança cibernética. E na resolução do Banco Central, aquilo que não é seu, não está no seu data center, está num data center de um terceiro, é nuvem. E aí segue-se uma série de requisitos, e a primeira data de entregável é dia 25 de outubro. Agora, e tem gente ainda discutindo o que é para fazer. E temos agora a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí no aprova, não aprova, o Temer sanciona, não sanciona, e vai ter remendo ou não vai ter remendo, que nos afeta diretamente. E para muitos de vocês, o que se não for a LGPD, vai ser o GDPR, que é o equivalente da Comunidade Europeia. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos ver alguns cases. A questão de alguns meses, aí, 3 ou 4 meses, me foge a memória, tivemos um incêndio num data center lá em Porto Alegre. Isso aí saiu na mídia, não estou falando nenhum segredo, são informações públicas. Bom, notícia de mídia, que tem que ser validada, se essa informação é verídica, a gente sabe aí a qualidade das nossas mídias ultimamente. Os bombeiros desligaram a energia elétrica da região.
Bom, isso não é procedimento de corpo de bombeiros. Não, isso é procedimento de corpo de bombeiros é desligar a energia elétrica do prédio. Agora, se eles tiveram problema para desligar a energia elétrica do prédio, pode ser que eles tenham optado por desligar a energia elétrica da região, o que já mostra que pode haver um problema na infraestrutura daquele edifício, que basicamente era um edifício corporativo e que foi adaptado depois para construir um data center. A história dos puxadinhos, né? Vai fazendo um puxadinho, vai fazendo outro puxadinho, porque não nasceu para isso. Entrevista do diretor de negócios da empresa na mídia. O incêndio começou num hack de servidores. Legal, eles sabem onde foi, né? Assumindo que foi feito um forensic, né? A causa raiz do problema e tal. E ele afirma categoricamente que o data center tem um sistema de combate a incêndios a gás. Bom, daí já deriva uma série de perguntas, né? Bom, já que começou o incêndio e ele tem um sistema de detecção, por que ele demorou para ser detectado? Então, esse sistema não é o estado da arte, né? Ou esse sistema precisa de melhorias. E conversávamos lá fora sobre PDCA, né? Foi com o Renato, né? Tudo é PDCA. Sistema de combate a incêndios, por que não controlou? Então, esse sistema talvez esteja subdimensionado, ou não ativou quando precisou ativar. De certa forma, ele não conseguiu controlar o incêndio. Por que esse incêndio aconteceu? Qual foi o ponto único de falha? Isto tudo me remete que esse data center não tinha um sistema VESDA, né, detecção antecipada do incêndio, que pega micropartículas com alguns segundos e já alarma e você já começa a tomar as suas devidas providências. Clientes foram seriamente afetados. Esses clientes foram embora. Será que esses clientes voltam? Qual é o estrago que esse incêndio provocou nessa organização? Estatísticas, aí não vou entrar nesse mundo. Empresas que tiveram grandes desastres fecham as portas em 2 anos. Vamos lá agora um pouquinho no meu mundo. Sistema de faturamento. Quem faz faturamento aqui? Todo mundo tem que fazer faturamento, certo? Então, faturamento é crítico. Na hora que a gente vai montar um DR, né, um Disaster Recovery, a primeira coisa que aparece é o faturamento. Será que faturamento de fato é crítico? Né? Vamos lá. Vamos pegar um cenário, é o cenário que eu tinha que cuidar. Eu tinha 10 ciclos de faturamento por mês, obviamente os números não são esses. O faturamento médio, vamos dizer aí, 1 milhão de unidades monetárias, seja ela qual for. Claro que não são iguais, tem sazonalidades, tem variações. Vamos assumir que o maior ciclo seja 25% maior do que a média, então 1.250.000. Será que se eu atrasar um ciclo de faturamento, estou faturando a cada 3 dias, certo? Na média. Será que se eu faturar 3 dias, a minha empresa vai ter problemas? Bom, primeiro que faturamento dá pau, né? Eu já reprocesso o faturamento mais de uma vez por mês. E eu não quebrei por causa disso. Né? Hoje estamos com uma Selic de 6,25 ao mês. É 6,25 ao ano. Isso dá 0,5% ao mês. Se a gente ratear isso por 22 dias úteis e custear esse negócio, vai dar 30 mil reais. Se a minha empresa hoje está com um problema de 30 mil reais mês, a minha empresa já está quebrada. Meu desastre é de uma outra natureza, e não é esse faturamento que passa a ser um processo crítico e, portanto, eu tenho que montar uma infraestrutura de TI altamente resiliente para sustentar um faturamento. Você pode justificar outros serviços por outros motivos, mas não o faturamento. Bom, como é que eu chego a essas conclusões? Porque isso já é um processo hoje que é estruturado. Quando eu comecei, era totalmente empírico. Hoje já tem norma, hoje já tem certificação a esse respeito. E as etapas básicas são conhecer os riscos, dentro daqueles 5 grandes grupos de riscos. Riscos, olhando pelo lado positivo e negativo, quando eles se materializarem, eles irão nos provocar impactos. Então eu tenho que quantificar esses impactos. Impacto pode ser regulatório, pode ser de imagem, pode ser financeiro, pode ser operacional. Tem uma série de tipos de impactos que eu posso quantificar. Bom, para mitigar esses riscos, eu vou ter que botar a mão no bolso.
Ou é investimento ou é despesa administrativa. Ou é CAPEX ou é OPEX. Não tem jeito. De graça, não tem almoço grátis. Muito bem, qual é o meu apetite a risco? Quanto eu estou disposto a correr de risco? É como fazer seguro de carro, né? Você quer segurar o terceiro, quanto? Danos materiais, danos morais, a franquia. É mais ou menos isso que a gente faz quando decide uma pólice de seguros. Aqui estamos falando na diretoria executiva, tomando decisões de negócio. Apetite a risco versus investimento e despesas recorrentes. Isso tem que ser aprovado e formalizado dentro de uma estrutura chamada Comitê de Riscos, nesses mercados regulados que eu falei para vocês. Muito bem. Aí tem um gráfico que também é padrão aí na bibliografia internacional. Quanto mais tempo eu fico parado, intuitivamente, maiores serão meus impactos. Certo? Se eu fico com um faturamento parado, perdi 30 mil reais, 2 faturamentos 60 mil reais, 90 mil reais e a conta vai aumentando. Do outro lado, quanto maior disponibilidade, ou quanto menos riscos, ou quanto maior o meu nível de serviço que eu quiser manter, mais caro isso aí vai custar. A inteligência, ou a sabedoria, ou o bom senso nos diz, olha, vai buscar o ponto de equilíbrio entre investimento, despesa e impactos, né? Aí aparece uma série de sopa de letrinhas, porque a gente também tem que valorizar o passe, né? Consultores, né? Tem que usar acrônimos e tal. Gostaria de saber disso quando eu era o CIO lá da Credit Card, quando eu tinha que dar 100% de disponibilidade com 0% de budget. E era cobrado o tempo todo por isso, né? A partir do momento que eu entendo a minha necessidade de negócio, porque isso está atrelado ao meu apetite a risco, aí eu consigo desenhar a minha infraestrutura. Então eu tenho produtos e serviços que são críticos, produtos e serviços são suportados por processos de negócio, processos de negócio são suportados por aplicações, aplicações dependem de itens de configurações, servidores, enfim, as bases de dados. Voltando aqui, né? Quando a gente está falando de infra de TI aqui, do que a gente pode estar falando? Clusters geográficos, a gente pode estar falando de servidores ativo-ativo, ativo-passivo, replicação síncrona, replicação assíncrona. É disso que a gente está falando. E vocês sabem quanto custa cada uma delas. Né? Isso aqui vai ter que ficar hospedado em algum lugar. Ou dentro do seu próprio data center, ou no data center de alguém. Então, aproveitando o momento, o convite, a oportunidade da Aldata, visitem o data center da Aldata. É minha obrigação conhecer data centers. E o data center da Aldata, tirando o convite aqui, não tem nenhum compromisso comercial com isso, é um excelente data center, eles fazem o tour, vão lá conhecer. Serão poucas empresas que conseguirão ter infraestruturas próprias no mesmo padrão de excelência que a Aldata tem, e com isso você já está mitigando o seu risco. Né? Bom, chegamos aqui nas aplicações, você montou suas bases de dados, desenhamos a infraestrutura, sem perder de vista que isso tem que ser flexível e resiliente, altamente adaptativo. Então, para encerrar, cumprindo o meu objetivo de tempo aqui no horário, né? Investimentos e despesas serão expressivos. Porque TI, apesar de custar muito mais barato do que quando eu tinha que orçar isso, continua custando caro. Toda vez que eu levava um investimento de mainframe era 7 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. Esses eram os números que eu tinha que apresentar. Tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. Para onde a empresa vai? Eu vou continuar lá com o mainframe, eu vou continuar com meus legados, eu vou jogar tudo isso fora, eu vou para o mundo apps, eu vou para onde? Eu vou crescer, que tipo de negócio eu vou ter? Novos produtos e serviços acontecerão, o mundo está cada vez mais regulado. E, portanto, novas regulamentações virão e serão cada vez mais exigentes, cobrando cada vez mais disponibilidade, sigilo, integridade de tudo isso. Novas tecnologias que saem todo dia e não dá para usar todas elas, e eu já tinha mencionado a quarta revolução industrial.
Para implantar tudo isso, não precisa mais inventar a roda. Já tem, volto a dizer que eu sou um profissional normativo, existem sistemas de gestão prontos, vai lá na ISO, é $200, custa uma norma. Tem milhares de horas de conhecimento ali nessas normas. Certificações são importantes. E aí vem de novo a ODATA, que está buscando agora três certificações ao mesmo tempo. Porque isso é um diferencial competitivo. Na hora que todo mundo tiver certificação, deixa de ser um diferencial, está todo mundo no mesmo padrão. Só que tem muita gente que não tem nada. E isso já é uma outra garantia de mitigar os seus riscos. Ok? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse rápido intervalo. Bom apetite a todos, aproveitem o jantar.